Obrigado, hein? Deputado André Moura, o senhor tem o tempo de liderança do PSC, mais 10 minutos. Portanto, o senhor tem 14 minutos. Agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente, cumprimentando aqui os nobres colegas deputados e as deputadas aqui presentes. Mas, senhor presidente, eu ocupo a tribuna na tarde de hoje para fazer um rápido balanço da nossa atividade parlamentar no primeiro semestre legislativo. Sabemos que o Brasil é hoje um país diferente. Depois da histórica onda de manifestações que tomou conta das ruas das maiores cidades do nosso país, a mobilização popular feita através da internet, sem intermediação direta de partidos políticos, sem intermediação de sindicatos ou agentes mobilizadores tradicionais, fez com que este parlamento agisse mais sintonizado com o pensamento da sociedade e do povo brasileiro. O PSC faz uma avaliação extremamente positiva da presença do cidadão comum no debate dos grandes problemas brasileiros na atualidade. Como disse o nosso vice-presidente nacional, o pastor Everaldo, do PSC, abre aspas, o povo ir às ruas lutar por um país mais justo, igualitário, com menos impostos e mais qualidade de vida, é de fundamental importância para o fortalecimento da democracia. A população sabe quais são suas verdadeiras necessidades e pode mudar o rumo da administração pública no Brasil. Fecha aspas. Então, as mobilizações, todos sabemos, tiveram justa causa. Pois apesar das conquistas econômicas e sociais dos últimos 20 anos terem elevado a qualidade de vida da porta para dentro, a vida do brasileiro não mudou muito da porta para fora. Por isso, as manifestações em busca de melhor qualidade na educação, de saúde, de mobilidade urbana, que é o transporte público, de segurança pública, e não importa a classe social. A sociedade declarou e deixou claro que quer serviços básicos eficientes. Esta casa já iniciou o debate de temas importantes, mostrando que estamos em perfeita sintonia com os anseios populares. Iremos votar, nos próximos dias, projetos como, por exemplo, dos royalties do pré-sal, garantindo mais recursos para a melhoria da educação e o atendimento da saúde. Já votamos, melhor dizendo, contra a PEC 37 e ampliamos o mecanismo de fiscalização dos gastos com a Copa do Mundo, das Olimpíadas. Contudo, ainda faltam resolver questões ligadas à segurança pública, deputado Pastor Eurico, a reforma política, que também é outro tema importante e que nós precisamos estar em perfeita sintonia com o que pensa o eleitor brasileiro. A reforma tributária também de grande importância, visando diminuir as altas taxas de impostos tão perversa que nós pagamos aqui no nosso país. Não é justo que aqui no Brasil nós tenhamos taxas de impostos tão altas, muito maiores do que paga pelo cidadão, por exemplo, norte-americano, quando lá nós sabemos que o serviço público oferecido é de muito melhor qualidade do que o serviço público oferecido aqui no nosso país. Outro ponto essencial, ainda por fazer, é ampliar para ouvir melhor a população, a fim de que as demandas da sociedade brasileira não se acumulem, provocando uma nova onda de manifestações. Devemos criar mecanismos mais eficientes para dar voz ao cidadão e fazer com que essa voz possa repercutir, os anseios do cidadão brasileiro nesta casa, neste parlamento. Na avaliação do PSC, o início do primeiro semestre legislativo de 2013 não foi tão bom, ainda por causa da tensa relação com o Poder Executivo. É verdade que hoje avanços aconteceram em algumas votações importantes, apesar dos vetos produzidos pela Presidência da República em projetos como a medida provisória 610, que amplia o valor do benefício Garantia Safra, amplia o auxílio emergencial financeiro relativo aos desastres ocorridos em 2012, autoriza a distribuição de milho para a venda a pequenos criadores do nosso país e, principalmente, medidas de estímulo à liquidação ou regularização de dívidas originárias e operações de crédito a agências bancárias como Banco do Brasil e Banco do Nordeste, em especial para os micro e pequenos agricultores do semiárido nordestino atingidos pela seca. Apresentamos aqui, deputado Pastor Eurico,
Emendas importantes à medida provisória 610. Emendas como, por exemplo, que faz com que aqueles pequenos, os micros e pequenos agricultores que estejam adimplentes pudessem ter os mesmos benefícios dos inadimplentes. Não é justo que os inadimplentes tivessem os benefícios e aqueles que fazem um sacrifício para estar adimplentes não tivessem os mesmos benefícios da diminuição da taxa de juros, da questão de um prazo maior para o pagamento, e que nós apresentamos emenda nesse sentido, aprovada por unanimidade aqui nesta casa, aprovada por unanimidade no Senado Federal, mas que infelizmente foi vetada pela presidente Dilma. Há ainda outros vetos importantes que temos que levar em consideração. Por exemplo, o veto ao PLP 200, que estabelece prazo para extinção de contribuição social e extinção da multa dos 10% do FGTS. Nós não podemos mais permitir a criação de um novo imposto no nosso país. A questão dos 10% é uma questão que, quando o projeto aqui é aprovado em 2001, teve a sua finalidade alcançada, que era cobrir os expurgos inflacionários do Plano Verão e do Plano Collor. Temos que acabar com essa injustiça com aqueles que são hoje dos maiores responsáveis pela geração de emprego no nosso país, que são as pessoas que trabalham para fomentar o emprego no nosso país. Então temos que corrigir e derrubar o veto ao PLP 200. Porém, mais ao final do semestre, após as manifestações que ocorreram em todo o nosso país, este parlamento começou a deliberar e aprovar causas do real interesse da sociedade brasileira, e não apenas do governo, como vinham sendo de praxe. Foi graças à pressão popular que se abriu a discussão e aprovação céleres de projetos que descansavam nesta casa havia anos. Então, temas importantes também merecem ser fustigados. Exemplifico aqui através de duas proposituras por mim apresentado. O PL 4853 de 2012, por exemplo, que obriga o trabalho nos presídios e justifica como meio de reduzir os efeitos do crime em virtude da ocupação dada ao tempo do apenado, e também como forma de pôr em prática a lei de execução penal, que em seu artigo 28 estabelece o trabalho do condenado como dever social e condição de dignidade humana, o qual terá finalidade educativa e produtiva. Já o PL 5671, que trata do auxílio reclusão, que vem em apoio à família da vítima. Entendo que, ao beneficiar apenas a família do criminoso, deixando os familiares da vítima sem proteção social financeira, o governo federal comete uma injustiça. O ideal é que haja idêntica atenção com as famílias de quem é vítima do criminoso. Tivemos ainda outras proposituras que não chegaram ao plenário, mas que avançaram muito nas comissões. Caso da instalação do piso nacional dos médicos e do piso nacional dos radialistas. Também consideramos positiva a abertura maior para uma discussão ampla da atualização do Estatuto do Torcedor, visando modernizar esse estatuto, a Copa do Mundo e as Olimpíadas de 2016. Além de propostas como nossa autoria da PEC 57, que estabelece que os maiores de 16 anos, eles passem a ser penalmente imputados. Entendemos que reduzir a maioridade penal hoje no país é um clamor da sociedade. Pesquisa feita pela CNT recentemente mostra que 92,7% da população brasileira deseja hoje que a PEC 57, nossa autoria, seja aprovada para que nós possamos reduzir a maioridade penal. A Associação dos Magistrados Brasileiros produziu uma pesquisa com juízes de todo o Brasil, onde 61% dos magistrados do Brasil disseram-se totalmente também favorável à redução da maioridade penal. E precisamos deliberar esse tema aqui nesta casa, de forma urgente, célere, que esta casa tenha a coragem de discutir, de abrir a discussão de um tema tão polêmico, mas que é necessário para que nós possamos oferecer mais segurança pública às famílias de bem do nosso país. Estamos vendo aí menores cometendo crimes bárbaros, como o que nós vimos agora, desvendado essa semana em São Paulo, onde um menor de 13 anos tirou a vida de 4 membros da família, e que esses menores não podem ser mais tratados como meninos, como na década de 70, quando proposituras semelhantes à nossa tramitavam aqui nesta casa. Então precisamos urgentemente reduzir a maioridade penal para oferecer uma segurança pública de melhor qualidade às famílias do nosso país. Apresentamos também o PDC 494/2011, que dispõe sobre a realização de plebiscito nacional acerca da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos de idade. Se esse parlamento não quer decidir sobre uma matéria tão importante, que nós não deveríamos abrir mão dessa prerrogativa que é nossa, deixemos então a população brasileira decidir
que a população brasileira possa, através do plebiscito que nós estamos propondo, decidir se quer aprovar ou não a redução da maioridade penal, porque entendemos que é um tema importante e que hoje a sociedade cobra uma posição firme deste parlamento. Aproveito para fazer um breve relato. Desde o início da nossa trajetória aqui na Câmara dos Deputados em 2011, tenham trabalhado arduamente para aprovar projetos que atendam a pleitos justos. Reivindicações de diversas categorias, como o PL 2295 de 2000, que estabelece o máximo de 30 horas de trabalho semanal para a categoria da enfermagem. O PL 3298-99 de 2008, que acaba com o fator previdenciário, corrigindo a injustiça com aqueles que no passado construíram nossa nação e merecem um descanso digno, além da derrubada do veto à emenda 29, garantindo assim mais recursos para a saúde pública no nosso país. Não é justo que os governos estaduais investam no mínimo 12% do que arrecada na saúde do nosso país, que os governos municipais investam no mínimo 15% do que arrecada na saúde pública do nosso país, e que o governo federal invista quanto quer, da maneira que quer. Então, temos que trabalhar para que o veto à emenda 29, ele não permaneça, que o governo federal possa verdadeiramente investir no mínimo 10% do que arrecada, e aí sim, vamos ter uma segurança pública de mais qualidade. Não é só os projetos que tramitam aqui nesta casa que vão garantir uma saúde de melhor qualidade. Não é o mais médico que vai resolver o problema da saúde pública do nosso país, e sim mais investimentos para oferecer salários mais dignos e justos aos médicos do nosso país, como também uma melhor infraestrutura nos postos de saúde, nos hospitais dos municípios brasileiros, para que os médicos possam trabalhar de uma maneira mais digna e, consequentemente, oferecer um serviço de melhor qualidade. Ou seja, independente do que o governo federal pensa ou quer, os interesses mais urgentes da sociedade foram e precisam ser mais ouvidos por esta casa. Assim sendo, o PSC espera que neste segundo semestre legislativo possamos adotar medidas que aumentem a qualidade de vida da população, já que colocamos o ser humano em primeiro lugar e, portanto, esperamos que seja votada a PEC 57, propondo a redução da maioridade penal, a PEC 300, que estabelece que a remuneração dos policiais militares dos estados sejam de melhor qualidade dos bombeiros militares, o PIS nacional dos agentes comunitários de saúde e endemias, o projeto 5616 de 2013, que fixa o piso do salarial dos guardas municipais, entre outras propostas, como por exemplo a PEC 55 e a PEC 170, que garante proventos integrais ao servidor que se aposenta por invalidez. Temos ainda a questão da reforma política, que se arrasta há quase 2 décadas, sem que seja devidamente encaminhada. Esperamos por mudanças que valorizem a participação popular nas ações governamentais. E temos, por exemplo, a proposta do deputado Felipe Pereira do PSC, que é a PEC 159 de 2012, que propõe o voto facultativo no nosso país. Outra medida importante adotada é que nós vamos poder analisar agora os vetos presidenciais num prazo máximo de 30 dias, para garantir que o parlamento tenha a palavra final sobre projetos importantes. O PSC entende que precisamos ampliar, o debate sobre os óditos do pré-sal e determinar que o programa mais médico do governo federal, de fato, privilegie, primeiramente, os médicos do nosso país. Senhor presidente, trago aqui uma palavra do nosso vice-presidente nacional, pastor Everaldo, que está satisfeito em saber que o PSC está no caminho certo, ao defender propostas que estão em sintonia com as demandas populares. Faço as palavras deles as minhas. Abre aspas. O PSC está empenhado em apresentar uma proposta que prioriza a ética cristã na administração pública, razão pela qual temos obtido excelentes resultados eleitorais. Caros colegas, o Brasil que queremos construir exige de nós uma postura diferente. Ante as urgentes necessidades da sociedade brasileira, precisamos votar o que pensa realmente e deseja o povo do nosso país. Essa é a nossa obrigação, se quisermos melhorar a imagem pública desta casa. Então, senhor presidente, quero agradecer a Vossa Excelência o tempo dispensado e pedir que nosso posicionamento seja registrado nos anais e seja amplamente divulgado nos canais de comunicação.